Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, estamos aí dando início ao quarto estudo, e o quarto estudo ele vai trazer o Sermão do Monte. Tem uma multidão seguindo ao Senhor, e ele sobe a um monte, ao lugar alto, para poder ensinar. Esse estudo de 5 a 7, o Sermão do Monte, ele é praticamente traduzido para nós como o caminho da vida justa, uma forma de você viver uma vida justa, uma vida reta, uma vida de caráter. Lembrando, irmãos, que mais uma vez eu vou tocar nessa tecla. Nós, pentecostais, nós damos muita ênfase aos dons, nós damos muita ênfase à forma que a pessoa é usada. Mas o principal na vida de um cristão é a mudança de caráter. O principal é viver na retidão. É nós praticarmos hoje aquilo que nós não praticávamos ontem. Por isso essa luta nossa diária com o nosso eu, com o nosso interior. Paulo falava que há uma guerra com o homem interior. Então existe essa guerra comigo e eu tenho certeza que existe essa guerra com você. Então, estudando as bem-aventuranças, nós vamos como se olhar no espelho e o Senhor falando conosco: olha, eu quero que você, a partir de hoje, seja assim, haja assim, viva assim, se esforce para estar assim. É isso que o Senhor trouxe para os judeus na época, aqueles que estavam ouvindo ele lá em Israel, e vai falar conosco a partir desse estudo, amém? Depois você lê do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, mas diz assim: a primeira bem-aventurança quer dizer felizes, né? Felizes, traduzindo para nós, quer dizer felizes. Diz assim: humildes, bem-aventurados os humildes de espírito. E quando você fala humildes de espírito, não são aqueles humildes, pessoas pobres, pessoas que não têm nada, pessoas que não têm condições, não. Essa humildade que o Senhor está falando aqui na palavra não é essa. A humildade que o Senhor está falando é humildade, humildes de espírito. O que são humildes de espírito? São pessoas que não são prepotentes, né? Não humilham os outros, não são soberbos, não são orgulhosos, reconhecem a necessidade de desenvolvimento espiritual. São aquelas pessoas que estão aos pés do Senhor e reconhecem: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu sou carente de Ti, Senhor, eu estou aqui para buscar. Desce na presença de Deus, se humilha na presença de Deus. Então são essas pessoas que o Senhor está tratando aqui nesse primeiro versículo, bem-aventurado. Por quê? Porque dessas pessoas é o reino dos céus. Então, mais uma vez, não são pessoas pobres, não são pessoas que não têm nada, não é esse tipo de humildade. São pessoas que são humildes para reconhecer que precisam do Senhor a todo instante. É esse tipo de humildade que ele está tratando. Depois ele vem falar: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Que tipo de choro é esse, irmãos? Que tipo de choro que o Senhor está tratando aqui? Que se comovem, primeiro, né, que se comovem com a tristeza alheia, com a condição alheia. E a segunda é que recebem consolo, fortalecimento espiritual. Por quê? Porque primeiro você é humilde, né, no versículo 3, para poder reconhecer o nosso estado diante de Deus e descer e se humilhar. Em seguida, é bem-aventurado os que choram, porque o choro também faz parte da tua descida com o Senhor, para poder receber aquilo que Ele tem para dar para nós. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, é o que bate, se abre. Quando você desce na vida espiritual com o Senhor, se humilha, chora: Senhor, preciso, necessito, né? Você está chorando. Então Ele fala: bem-aventurados os que choram, os que descem, porque serão consolados. Faz parte, o versículo 4 está ligado ao versículo 3. Amém? Vamos lá. Mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando você é manso, né, herdarão a terra. Vamos lá. É o que ama a justiça, né? Ama a injustiça e odeia a injustiça. Mas particularmente nesse versículo, os mansos que herdarão a terra, também o Senhor fala para o povo de Israel, está ligado ao Salmo de número 37. Herdarão a terra, né? A Bíblia diz que abençoados, no versículo 22 do Salmo 37,
o que é manso, o que vai herdar a terra, o que é abençoado, no versículo 22 do Salmo 37, o que é justo, no versículo 29 do Salmo 37, e o que guarda o caminho, no versículo 34, também no Salmo de número 37. Esse versículo aqui, irmãos, os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, está ligado diretamente ao Salmo de número 37. Depois você pode ler o Salmo 37, mas está ligado, tem uma ligação com o Salmo 37. Então depois, com calma, você lê o Salmo 37, porque tem essa ligação. Os mansos herdarão a terra. Que mansos são esses? São abençoados, são justos e guardam o caminho, tá? Versículo 22, 29 e 34 do Salmo de número 37. Depois ele vem falando sobre a justiça, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ou seja, os que amam a justiça e odeiam a injustiça. Buscam saciar a fome espiritual na palavra e no espírito. A base do trono de Deus é a justiça, irmãos. E quando nós agimos com injustiça, quer seja aqui fora, quer seja dentro da casa do Senhor, no caminho, não agrada ao Senhor. Então, uma das bem-aventuranças é nós agirmos, os que têm fome e sede de justiça, ou seja, os que querem ver a coisa certa, correta na nossa vida. Tá? Não importa se é dentro da igreja, se é fora, se é no trabalho. Bem-aventurados os que amam, os que oram, os que pedem, os que procedem dessa maneira. Fala sobre a justiça de Deus. Depois fala sobre os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fala como nós tratamos os outros. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Misericórdia, perdão, liberar perdão para a pessoa, para que a gente também seja perdoado. Então fala sobre misericórdia. Jesus jamais usou a ostentação e nunca foi soberbo, irmãos. Ele sentia misericórdia humana, ele sabia o que era que o humano precisava, o ser humano precisava de misericórdia. E ele requer também isso de nós. Nós podemos até usar como um fortalecimento espiritual também para nós, um outro texto que se encontra no Salmo de número 18, versículo 25. Depois o Senhor vem falando sobre os limpos de coração, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, o que é o limpo de coração? É aquela pessoa que não tem malícia. Podemos usar de base também Salmo de número 24, versículo 3 e 4. Não tem malícia no coração. É aquela pessoa que não fica tramando contra o irmão. Aquela pessoa que fica preparando um laço para que o irmão caia. Deseja o mal do irmão, fica elaborando um plano para que o irmão não tenha sucesso, para que o irmão não consiga aquilo que ele deseja, que ele almeja. São pessoas maliciosas, irmãos, pessoas más de coração, pessoas que trazem no seu coração um desejo de vingança. Então é esse tipo de pessoas que o Senhor está tratando aqui. Bem-aventurado os que têm o coração limpos de coração, que não tem esse tipo de malícia. Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 6, ele vai falar que 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª ele abomina. Depois você pode dar uma olhadinha lá com calma. Eu lembrei agora desse texto que fala exatamente sobre isso, irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o versículo 19. Vai lá e dá uma olhadinha, que também faz parte do caráter que Deus requer de mim e o caráter que Deus requer de você. Versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que são pacificadores, irmão? São pessoas que se esforçam para ter paz com todos, promovem a paz, procuram estabelecer harmonia entre os inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 18, você pode também usar como base, né? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então faz parte também nós queremos ter paz. Aí você fala assim: pastor, e se a pessoa não quiser ter paz comigo? Irmãos, é um problema dela, mas pelo menos você tentou.
Você foi lá, pediu perdão, você se humilhou, mesmo que você esteja certo e a pessoa errada. É difícil, irmãos, mas faz parte, porque isso sai do teu coração, limpa o teu coração e você fica em paz, principalmente com Deus e com você mesmo. Depois nós vamos lá. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrer por andar corretamente. É isso. Você sofre porque você anda corretamente. Você sofre porque você procura andar nos preceitos, andar nos mandamentos do Senhor. Então é isso, nós pagamos um preço nessa terra, com o mundo, com as pessoas, com aqueles que até mesmo estão dentro da igreja, por andar corretamente. E aí a pessoa te chama de santão, de santarrão, que quer ser santo, quer ser isso, quer ser aquilo, mas faz parte do sofrimento por andarmos na lei, andarmos nos mandamentos, andarmos dentro da palavra de Deus. E o Senhor fala, bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Jesus. Terminando o versículo 11, diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Também está ligado com o versículo de número 10. Há essa ligação com o versículo número 10. Atos capítulo 14, versículo 22 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Você também pode dar uma olhadinha lá, que você vai verificar com o que significa também isso, vai trazer mais uma base para você, para o nosso estudo. Então não adianta, irmãos, aqueles que querem andar, segundo a palavra de Deus, aqueles que se esforçam, aqueles que procuram andar nos preceitos, nos mandamentos, andar naquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Jejuar, orar, buscar, se consagrar, ler a Bíblia, meditar nela, estudar, fugir da aparência do mal. Irmãos, esses serão perseguidos, não só aqui fora, mas serão perseguidos principalmente dentro da casa do Senhor, principalmente dentro. O diabo, ele vai levantar os que são dele lá dentro para poder nos perseguir, por nós termos esse zelo pela palavra, zelo pelas coisas de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O Senhor manda nós nos alegrarmos e nos exultarmos. Devemos estar alegres e não entristecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, demos agora, bem rapidinho, para o vídeo não ficar longo, as bem-aventuranças, e depois nós vamos tratar sobre os demais assuntos que estão inseridos aqui dentro, tá? Tem muita coisa inserida aqui, irmãos, muita coisa. Fala que nós somos o sal da terra, fala sobre a lei, fala sobre o divórcio. E, irmãos, nós vamos tratar sobre muita coisa, viu? Em nome de Jesus, dentro da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, continue orando por nós, orando pela minha vida, pela minha família, porque a perseguição tem sido muito grande, a luta tem sido grande por causa desses estudos, mas não podemos parar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, não esquece de dar um like, não esquece de ativar o sininho, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Para poder mais pessoas receberem esse conteúdo e serem abençoadas. E que você seja o multiplicador desse vídeo, passando para outras pessoas também, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.